O canguru arborícola é encontrado nas florestas tropicais da Austrália, Indonésia e Papua Nova Guiné. Existem 13 espécies, que podem variar de tamanho e a cor da pelagem. Esses animais são chamados de cangurus das árvores ou cangurus arborícolas. E faz sentido, já que passam a maior parte das suas vidas nas árvores, sendo muito bem adaptados. Possuem as unhas longas e curvas que são usadas para prender nos troncos e galhos, e as solas das patas volumosas e macias para se moldar melhor nos galhos das árvores. Esses cangurus possuem a cauda muito maior que os cangurus terrestres, sendo usada para dar equilíbrio a esses animais quando estão se locomovendo. Descem para o solo, podem se locomover como os cangurus terrestres. No período de reprodução, a fêmea dá à luz a um filhote. Esses animais têm um dos períodos mais longos de desenvolvimento entre os marsupiais. Os machos atingem a maturidade sexual por volta de 4 anos e meio e as fêmeas 2 anos. O nilgai, nome científico Bucelaphus triagocamelus, é o maior antílope da Ásia e é nativo do subcontinente indiano. Também é conhecido como touro azul devido à pelagem dos machos, que é cinza azulada. Esses animais são grandes, podendo medir 1,5 m de altura até o ombro e pesar de 109 a 288 quilos machos, e as fêmeas, como são menores, de 100 a 213 quilos. É um antílope robusto de pernas finas, com uma mancha branca na garganta e um tufo de pelos no pescoço dos machos. Enquanto as fêmeas e os jovens são amarelados, os machos adultos são cinza azulado. Somente os machos possuem chifres, que podem medir de 15 a 24 centímetros de comprimento. Os machos são solitários ou formam grupos com outros machos. E as fêmeas também podem formar grupo com outras fêmeas e seus filhotes. Vivem em florestas abertas de pastagens, cerrados e florestas tropicais. São conhecidos também por sua habilidade de correr rápido com grandes saltos. As fêmeas atingem a maturidade sexual aos 2 anos, enquanto os machos de 4 a 5 anos. A gestação leva de 8 a 9 meses, onde nasce um filhote, podendo nascer gêmeos ou trigêmeos. A sua expectativa de vida na natureza é de 10 anos. O gato ferrugem, nome científico Prionailurus rubiginosus, considerada a menor espécie de felino selvagem do mundo, é encontrada em alguns países da Ásia, como Índia e Sri Lanka. Vivendo em florestas decíduas, úmidas e secas, de arbustos, pastagens e áreas rochosas. O seu comprimento é de 35 a 48 centímetros. A sua cauda mede de 15 a 30 centímetros. Pouco se sabe sobre o seu comportamento. Se alimenta principalmente de aves e roedores, mas também faz parte da sua dieta anfíbios, répteis e insetos. Acreditam que são mais ativos entre o pôr e o nascer do sol. No período reprodutivo, que é quando esses animais se encontram, acontece uma cópula rápida. A fêmea faz uma toca no local isolado e seguro, onde dá à luz de 1 a 2 filhotes. A sua expectativa de vida é de 12 anos em cativeiro. E na natureza é desconhecida. A cuíca d'água é o único marsupial com hábito semiaquático. Marsupiais são aqueles animais onde os filhotes terminam o desenvolvimento em uma bolsa, como por exemplo os cangurus, coalas e outros. É um animal bem adaptado para a vida na água, pois possui membranas interdigitais nas patas traseiras e um pelo impermeável que lhe ajuda a flutuar sobre a água. Uma cauda levemente achatada para auxiliar na natação. É encontrado desde o México, passando pela América Central até alguns países da América do Sul,
como por exemplo o Brasil. Pode medir cerca de 80 centímetros de comprimento e pesar de 600 a 800 gramas. Tem hábitos noturnos, passando o dia escondida em seu abrigo, que geralmente é feito de folhas, e saindo à noite em busca de alimentos, que costumam ser peixes, crustáceos, pequenos vertebrados, plantas e frutos. Sendo uma ótima nadadora, podendo se deslocar até 3 km. É um animal raro de ser avistado, sendo difícil de ser observado na natureza. É da mesma família das mucuras, como podemos perceber em semelhanças. Sua presença tem sido associada com ambientes bem preservados. Seus locais são principalmente rios e córregos, localizados no interior de áreas florestadas. No período de reprodução, a fêmea pode ter de 2 a 3 filhotes, e para proteger seus filhotes enquanto nada, tem a bolsa bem adaptada, com uma abertura virada para trás, que se fecha fazendo com que os filhotes não se molhem. O macho também possui uma bolsa que protege o saco escrotal do frio, para não comprometer os espermatozoides. A degradação das suas áreas é um grande fator de risco para a cuíca d'água. O sagui pigmeu é um animalzinho que cabe na palma da mão. É a menor espécie de macaco do mundo e foi descoberto em 1823 pelo naturalista alemão Johann Spix. É encontrado em alguns países da América do Sul, como no sul da Colômbia, leste do Peru e norte do Equador e Bolívia. No Brasil, esse animalzinho é encontrado em certas áreas do norte. É chamado também de sagui-leãozinho. Pode medir cerca de 30 centímetros com o rabo e pesar 130 gramas. As fêmeas são maiores que os machos. A cor dos seus pelos é uma mistura de marrom dourado, cinza e preto. Sua cauda tem anéis pretos. São bem adaptados para a vida arborícola, podendo girar a cabeça a 180 graus. As suas unhas são afiadas em formas de garras, para que se prendam nos galhos e troncos das árvores. Tem incisivos especializados para arrancar as cascas das árvores e estimular o fluxo da seiva, já que a seiva é um dos seus alimentos, como insetos, folhas e frutos. São animais de hábitos diurnos. Eles permanecem no território até que os alimentos se esgotem. Vivem em grupos de 5 a 9 indivíduos. As fêmeas podem ter filhotes 2 vezes ao ano, tendo de 1 a 3, mas frequentemente dá à luz a gêmeos, onde o macho ajuda no cuidado dos filhotes e na proteção. Alguns índios têm esses animais como bichinho de estimação. O seu estado de conservação é considerado pouco preocupante, mas apesar dessa classificação, as populações de saguis pigmeus são ameaçadas. O jaritataca é um animal que faz com que as pessoas queiram ficar bem longe. Recebe vários nomes populares como tataca, jaguacaca, maratataca, cangambá e outros. É encontrado desde o México até a região centro-sul da América do Sul. No Brasil é visto em alguns estados do Nordeste até São Paulo, ocupando a faixa central do país. O seu habitat são cerrados, campos, a caatinga e florestas secas. As patas possuem garras longas. A sua defesa é a secreção de um líquido com um cheiro desagradável que é produzido por uma glândula anal. Também bate as patas no chão quando se sente acuado. Se alimenta de carcaças, anfíbios, cobras, frutos, insetos, inclusive é imune ao veneno das serpentes. É um animal de hábitos solitários, buscando da mesma espécie no período de reprodução. A gestação leva 2 meses, onde nasce de 4 a 5 filhotes.
O seu estado de conservação, segundo a IUCN, é considerado como pouco preocupante. O bico de foice marrom é uma das aves do paraíso encontrada nas florestas montanhosas da Nova Guiné. Existe outra espécie, o bico de foice preto. O macho possui a coloração das penas em tons azul escuro e verde, com penas iridescentes. A íris é azul claro e a parte inferior em marrom, com plumas nas laterais e as penas do rabo enormes. Já a fêmea não é tão chamativa quanto o macho, sendo marrom avermelhada com listras pretas na parte inferior. O canto do macho é bastante peculiar, se assemelhando a rajadas de tiro de uma metralhadora. O seu estado de conservação é considerado, segundo a IUCN, como pouco preocupante. Algo espetacular é a dança de cortejo que o macho faz para conquistar a sua parceira no período de reprodução. O cuscuz malhado comum é um marsupial encontrado em florestas tropicais de manguezais da Nova Guiné, Austrália e ilhas próximas, sendo mais abundante na Nova Guiné. A coloração do macho costuma ser cinza e branco, ou marrom e branco, com manchas, apenas eles são manchados. As fêmeas normalmente são brancas ou cinzas. São animais tímidos e difíceis de serem avistados, tendo hábitos noturnos. Eles buscam seu alimento durante a noite e passam o dia dormindo em cavidades de árvores, em plataformas feitas por ramos por eles mesmos nos galhos. São animais lentos que nos fazem lembrar as preguiças. Esses animais são solitários e o encontro com outros da mesma espécie, principalmente sendo machos, não é nada amigável, podendo haver agressões. Eles marcam território com excreções das glândulas odoríferas, que têm um odor de almiscar. Também passam a saliva nos galhos para mostrar que aquele território já tem dono. Se um macho invade o território de outro, ele emite sons de rosnado, assobio e ficam de pé para afugentar. A reprodução pode ocorrer em qualquer mês do ano, onde a fêmea tem vários parceiros. O período de gestação leva cerca de 13 dias, onde o filhote passa para a bolsa, onde vai continuar o desenvolvimento, ficando na bolsa de 6 a 7 meses. A fêmea tem 4 tetas e podem ter até 3 filhotes, mas raramente cuidam de mais de 2 filhotes. Atinge a maturidade sexual por volta de 1 ano e a sua expectativa de vida é 11 anos. Costumam ser caçados por causa da sua carne e pele na Nova Guiné. O seu estado de conservação é considerado pouco preocupante. O peru oscilado é uma ave encontrada principalmente no México, na península de Yucatán e também na Guatemala e em partes de Belize. Podem medir de 70 a mais de 1 metro de comprimento, sendo os machos maiores que as fêmeas. As fêmeas podem pesar cerca de 3 quilos e os machos de 5 a 6 quilos. A cabeça tanto do macho quanto da fêmea é brilhante, com parte superior do pescoço com verrugas alaranjadas e pelada. Tendo tons em vermelho ao redor dos olhos, o rabo é um pouco grande, onde cada pena termina com uma mancha azul escura com a ponta acobreada. As pernas são vermelhas, a sua plumagem é iridescente com partes em preto, tendo parte das asas listradas. Podem ser encontrados em grandes bandos de até 20 indivíduos, mas isso depende da época do ano. Os machos possuem espurões que podem medir de 4 a 6 centímetros
sendo muito maiores que a dos perus norte-americanos, e são usadas para se defender. À noite costumam se empoleirar em galhos altos para fugir dos predadores, que podem ser aves de rapina, guaxinins, cobras, onças e outros. Essas aves passam a maior parte do tempo no solo, onde buscam seu alimento, preferindo correr em vez de voar quando se sentem ameaçadas. O período de reprodução inicia em fevereiro, atingindo o pico em março e terminando no final de abril, onde os machos ficam mais coloridos para atrair as fêmeas. Faz exibições assim como os perus domésticos, inchando e arrastando as asas com o rabo aberto em formato de leque. A fêmea põe de 8 a 15 ovos em um ninho feito no solo. A incubação leva cerca de 28 dias, onde o choque e o cuidado dos filhotes é responsabilidade das fêmeas. Eles nascem marrom avermelhado, que é usado como uma camuflagem. A taxa de sobrevivência é baixa. Os caranguejos dos coqueiros são os maiores caranguejos terrestres do mundo, podendo medir 1 metro e pesar de 4 a 5 quilos. Esses animais podem ter a coloração marrom, azul, laranja, roxo, vermelho e preto. São animais pouco conhecidos pela maioria das pessoas e bastante exóticos. É o maior trópode terrestre do mundo, mas o caranguejo do coqueiro prefere a terra firme do que a água. Os jovens dessa espécie não conseguem nadar, podendo morrer afogados. Esses caranguejos podem ser vistos nas matas e na areia. Quando os jovens possuem o tronco mole, precisam de conchas para proteger a carapaça. Conforme o corpo cresce, a parte mole vai endurecendo, o que faz com que abandone a concha de proteção. Ele recebe um apelido bem particular, sendo chamado de caranguejo ladrão. Além de se alimentarem de mamíferos, aves, insetos e frutas, o seu alimento preferido é o coco. Então esses grandalhões roubam os cocos da população local. São encontrados em algumas ilhas do Oceano Pacífico e Índico, que inclui Madagascar e Austrália. Em algumas ilhas são atrações turísticas, inclusive roubam pertences dos turistas mais descuidados, já que é um animal que prefere a noite para se alimentar. O cão guaxinim é um canídeo encontrado em alguns países da Europa e da Ásia. Chamado de cão guaxinim por causa dos pelos escuros ao redor dos olhos e da sua aparência, que nos faz lembrar um guaxinim. Mas esses animais não fazem parte da mesma família. Eles fazem parte da família dos lobos, cães domésticos, raposas e outros. Foram introduzidos na União Soviética entre 1929 e 1955. E se multiplicaram, chegando à Escandinávia, países bálticos, e já estão sendo vistos em países muito distantes, como Itália e França. Uma investigação em 2004 e 2005 da proteção aos animais na China mostrou que mais de 1,5 milhão de cães guaxinins estariam sendo criados para o comércio de pele. Inclusive, esses animais são bastante caçados no Japão e Rússia. Noiteboa orelhuda é uma ave encontrada no sul e sudeste da Ásia. Os internautas comparam a sua aparência com o dragão do filme Fúria Noturna, devido às penas na cabeça que se aparentam a orelhas e que dão a essa ave uma aparência bem peculiar. É a maior espécie da família Caprimugidae, podendo medir de 31 a 41 centímetros. Os machos são menores e pesam cerca de 131 gramas, e as fêmeas 151 gramas. Sua plumagem amarronzada e em creme é uma ótima camuflagem para se livrar dos predadores.
ficando imperceptível no seu habitat. São vistas em florestas tropicais e subtropicais úmidas. É uma ave de hábitos noturnos, estando ativo ao entardecer e à noite. O seu canto é agudo e com pausas. Apesar de se aparentar com algumas espécies de corujas, não faz parte da mesma família. No período reprodutivo, faz seu ninho no solo, onde é posto um único ovo. O filhote, quando nasce, fica bem camuflado no ambiente com folhas secas. Seu estado de conservação é considerado pouco preocupante. O couca é um marsupial que encanta a todos que o conhecem, com um tamanho aproximadamente de 40 a 54 centímetros e pesando de 2,5 kg a 5 kg. Tem a coloração cinza e marrom, a cabeça pequena, pernas traseiras bem desenvolvidas como os seus parentes, os cangurus. Inclusive podem escalar pequenas árvores. Com essa carinha fofa, que parece que está sorrindo, ganhou o título de Rei dos Selfies e como animal mais feliz do mundo nas redes sociais. É encontrado somente em uma pequena região da Austrália e em algumas ilhas. É um animal herbívoro de hábitos noturnos. Os europeus, quando chegaram na Austrália, confundiram o couca com um rato gigante. Inclusive nomearam a ilha de Ninho de Ratos. Foi um dos primeiros mamíferos a ser avistado pelos europeus na Austrália. Devido ao formato da sua boca dar a impressão que ele está sorrindo, fez com que o couca ficasse bastante conhecido nas redes sociais, devido aos selfies que os turistas tiram. Mesmo sendo considerado o animal mais feliz do mundo, a realidade é outra, pois está em risco de extinção devido à destruição do seu habitat, como as queimadas, os gingos também, que são uma espécie de cão selvagem que foi introduzida há 4.000 anos na Austrália, e a raposa e o gato que foram introduzidos pelos europeus, põem em risco a sobrevivência do couca. E não só dele, como de outras espécies de animais australianos. No período reprodutivo, a fêmea dá à luz a um filhote. A gestação leva 1 mês, onde o filhote termina o desenvolvimento na bolsa. Fica na bolsa durante 6 meses. Depois que deixa a bolsa, ainda fica aos cuidados da mãe por mais 2 meses. A fêmea pode dar à luz 2 vezes ao ano. Sua expectativa de vida é cerca de 10 anos. Nos países vizinhos ao Brasil, como o Paraguai, Bolívia e a Argentina, vive uma das 2 espécies de seriemas. A seriema de pernas pretas é uma ave grande, com a coloração principalmente cinza. A sua parte inferior e pernas são claras e branco-amarelada. Como sua prima, a seriema de pernas vermelhas, não costuma voar, preferindo ficar no solo e alçando o voo quando se sente ameaçada, dando voos curtos. Às vezes voa para as árvores, preferindo os galhos baixos. Sua vocalização é alta como a sua prima e costuma cantar em duetos. Essa ave mede cerca de 70 a 85 centímetros de comprimento e pesa aproximadamente 1,2 kg. É uma ótima corredora. Persegue as suas presas, onde se alimenta de folhas, roedores, insetos, sementes e outros, já que é uma ave onívora. Costuma ficar próximo aos pés do gado para se alimentar dos insetos que voam quando o gado se move. Não se sabe muito sobre a sua reprodução. Acredita-se que o período de reprodução é de novembro a dezembro, onde o casal faz um ninho de gravetos em uma árvore. A fêmea põe 2 ovos brancos que podem ter manchas marrons ou roxas. Os povos indígenas costumam colher os ovos e caçar as seriemas.
O urso de óculos é a única espécie de urso encontrada na América do Sul, onde é vista em países como Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Argentina. E também teve avistamentos raros no leste do Panamá, estando presente em quase toda a Cordilheira dos Andes. O urso de óculos tem uma pelagem preta, mas pode haver indivíduos com uma coloração marrom, com tons em bege ou branco na face, o que fez com que recebesse o nome de urso de óculos. Os machos são maiores que as fêmeas e podem ser até 2 vezes mais pesados que elas, chegando a pesar de 100 a 200 quilos, enquanto as fêmeas podem pesar de 35 a 82 quilos. O seu tamanho pode variar de 1,20 m a 2 metros de comprimento, embora seja comum indivíduos com 1,50 m. Sua altura de 60 a 90 centímetros. É um ótimo escalador de árvores, onde costuma se refugiar, sendo um animal solitário buscando uma da mesma espécie no período reprodutivo. Sua alimentação consiste principalmente de folhas e frutos, podendo se alimentar de carne como veados, coelhos, lamas e outros. O período reprodutivo, que ocorre principalmente nos meses de abril e junho, onde há mais oferta de alimentos, mas pode se acasalar também em outras épocas do ano. A gestação leva cerca de 7 a 8 meses, onde nasce de 1 a 3 filhotes, que permanecerão com a mãe até 1 ano de idade. O urso de óculos atinge a maturidade sexual por volta dos 4 aos 7 anos, e sua expectativa de vida é de 20 anos. O seu estado de conservação é considerado vulnerável, sendo a principal causa a destruição do seu habitat. O ratão do banhado é um grande roedor semiaquático encontrado no sul da América do Sul, em países como Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil é encontrado no sul do Brasil e em São Paulo. É nativo da América do Sul, mas foi levado para países da América do Norte, Europa, Ásia e África para o comércio de pele. Alguns desses animais fugiram, foram soltos das fazendas de pele e se multiplicaram. O seu modo de vida, escavando e se alimentando, causam dano, sendo considerado uma espécie invasora. Pode medir mais de 1 metro de comprimento. Os indivíduos adultos podem pesar de 4 a 9 quilos. Esse animal tem 3 camadas de pelo. A coloração dos pelos são castanhos, avermelhado e cinza. Possui um rabo comprido e dentes grandes e alaranjados. Faz suas tocas ao longo dos trechos de água onde vive em grupos. Seu habitat costuma ser lagos, rios e pântanos. O ratão do banhado costuma ser mais ativo à noite, ficando escondido em suas tocas durante o dia para se proteger dos predadores, como a onça, sucuris e jacarés. É bem adaptado para a vida aquática, sendo mais lento em terra. Possui membranas interdigitais que ajudam a nadar. Possui glândulas no canto da boca, de onde sai uma secreção que ele esfrega nos seus pelos. No período de reprodução, a fêmea faz um ninho com gramíneas, juncos macios, em tocas que pode ter 1 metro de profundidade, onde dará à luz de 4 a 6 filhotes, e a gestação leva mais de 4 meses. Os filhotes nascem com os olhos abertos, podendo se alimentar logo após o nascimento. Os machos atingem a maturidade sexual aos 4 meses e a fêmea aos 3 meses. O gralhão é uma ave de rapina que vive em grupos familiares, podendo ter de 3 a 8 indivíduos. Pertence à família dos falconídeos. Pode ser visto na Amazônia brasileira, em áreas de matas e cerrados, na região norte e centro-oeste do país. São aves barulhentas e o seu canto é alto, podendo ser escutado a mais de 1 quilômetro de distância.
Quando eles cantam, levantam a cabeça e batem as asas desordenadamente. Se alimenta de insetos, ovos, répteis, anfíbios e até fruta, mas principalmente larvas de maribondos e abelhas. Para conseguir o seu alimento, atacam as casas dos maribondos até que sejam derrubadas, usando a agilidade, já que não são imunes às picadas. As espécies de maribondos mais agressivas, eles esperam que as casas sejam abandonadas para que possam se banquetear. Enquanto o grupo está no solo, se alimentando, há sempre um vigia, que fica observando para qualquer sinal de perigo sinalizar, já que são predados pela arpia e outros animais. No período reprodutivo, a fêmea põe de 1 a 3 ovos, que serão chocados por elas, mas os machos lhe trarão alimento. Eles ficam bastante agressivos para defender o ninho nesse período. Acreditam que não se reproduz todo ano. O grupo estudado por 5 anos se reproduziu uma única vez. Já foram encontrados na Bahia, São Paulo e Paraná, mas desapareceram dessas áreas. Acreditam que devido à redução do seu habitat.